Ei, Geek, beleza? Reacher está de volta e o episódio 4 da terceira temporada, intitulado Dominique, trouxe revelações explosivas. Esse nome não poderia ser mais apropriado, considerando tudo o que aconteceu e o foco que a trama deu à personagem Dominique Cole. E olha, pode ser que esse seja o melhor episódio da temporada até agora. Além de cumprir seu papel de aprofundar a história do grande vilão, Julius McCabe, ele trouxe de volta um fantasma do passado de Reacher, Xavier Quinn, um inimigo que ele acreditava ter eliminado anos atrás. Mas como a gente sabe, nada é tão simples no universo de Reacher. Quinn não só sobreviveu, como continua sendo um dos homens mais perigosos que Reacher já enfrentou. E o episódio termina com uma grande revelação. Duffy pode estar em perigo, se tornando mais uma possível vítima da crueldade de Quinn. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse episódio e entender tudo o que aconteceu. Esse episódio foi essencialmente sobre o passado. Tudo começou quando Reacher viu uma foto de Xavier Quinn, enviada por Duffy, que acreditava que ele era Julius McCabe. Mas Reacher sabia exatamente quem ele era, e o impacto disso foi gigantesco. Quinn era um ex-militar, mas não um qualquer. Ele vendia segredos ultra-confidenciais do governo para nações inimigas em troca de dinheiro. E se isso já não fosse suficientemente repugnante, o episódio nos mostrou que ele era um verdadeiro monstro. Um dos exemplos mais chocantes foi quando ele sequestrou a filha de apenas 4 anos de um informante, apenas para mostrar que poderia fazer isso se quisesse. Se não bastasse, os arquivos juvenis de Quinn revelaram um histórico sombrio. Desde jovem, ele demonstrava tendências agressivas, maltratava professores e era conhecido por torturar e matar animais, um traço comum entre psicopatas. Ou seja, sua maldade era algo enraizado, algo que cresceu com ele até a vida adulta. E como se não fosse suficiente, ele foi responsável por um dos momentos mais traumáticos da vida de Reacher. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Dominique Cole não era uma personagem qualquer. Ela era praticamente a versão feminina de Reacher, determinada, talentosa e completamente focada no trabalho. Mesmo que no começo Reacher não quisesse ser uma espécie de babá para ela, com o tempo ele percebeu o valor da sua dedicação e inteligência. Cole era responsável por reunir as provas contra Quinn e garantir que ele fosse preso por muito, muito tempo. Foi por isso que Reacher permitiu que ela mesma fizesse a prisão. Ela havia encontrado todas as informações, coletado provas e montado a operação para desmascará-lo. Ela merecia colocar as algemas naquele traidor. Só que aí, as coisas deram muito, muito errado. Ela e o soldado Tony Frescone seguiram para a propriedade de Quinn para prendê-lo, mas algo estranho aconteceu. 40 minutos se passaram, depois 50, depois 60, e nada de notícias. Foi quando Reacher recebeu uma mensagem de texto estranha dela. A mensagem dizia Senhor, um termo que ela nunca usaria para se referir a ele. Naquele instante ele soube, ela havia sido capturada, ou pior, morta. Quando ele chegou ao local, encontrou Frescone baleado nas costas, o que confirmou que ele havia ignorado o conselho de Reacher de nunca virar as costas para salvar um companheiro, porque isso só levaria à morte de ambos. E foi exatamente o que aconteceu. Cole, por outro lado, foi feita refém. Quem sabia que ela era a chave para descobrir quem estava comandando a investigação contra ele. Ele queria arrancar essas informações dela antes de matá-la. Mas Cole não cedeu. Ela resistiu até o fim. E o pior aconteceu. Ela morreu de maneira brutal, mas sem entregar nenhuma informação, protegendo não apenas o seu país, mas também Reacher. Quando Reacher finalmente a encontrou, ele ficou em choque. Ele raramente demonstra emoções, mas ali parecia que ele estava prestes a chorar. E foi aí que ele percebeu, era hora de acabar com Quinn. Depois de encontrar Dominique Cole sem vida, Reacher sabia que não podia deixar Xavier Quinn escapar. Ele rapidamente localizou o vilão em um prédio próximo e, sem hesitar, partiu para cima dele. Depois de uma luta intensa, Reacher dominou Quinn e o levou até a beira de um penhasco. O vilão, mesmo encurralado, tentou jogar um último blefe. Disse que Cole estava envolvida no esquema e que fazia parte da venda de segredos militares. Mas Reacher sabia que era mentira. Foi então que ele decidiu acabar com Quinn de uma vez por todas. Ele usou a própria arma do inimigo, disparou e acertou um tiro na cabeça dele. Mas algo inesperado aconteceu. O tiro não matou Quinn instantaneamente. Mesmo baleado, o vilão caiu do penhasco e sobreviveu à queda.
Pode parecer inacreditável, mas o cara realmente tinha sorte. E foi por isso que, quando Reacher o reencontrou no presente, pareceu que ele estava vendo um fantasma. Para evitar problemas, Quinn mudou seu nome para Julius McCabe e começou a operar sob uma nova identidade, fugindo de qualquer conexão com seu passado. Mas agora, com Reacher em seu encalço, ele não teria para onde correr. E se o episódio já estava carregado de tensão, o final elevou tudo para outro nível. Duffy pode estar em perigo. Nos momentos finais do episódio, voltamos ao presente e descobrimos algo grave. Duffy pode estar prestes a enfrentar o mesmo destino trágico de Dominique Coley. Ela havia ameaçado Derisa, forçando-o a trabalhar como informante sem receber nada em troca. Agora, sentindo-se responsável, Duffy está desesperada para encontrá-la e garantir que esteja viva. Mas há um problema. Ela foi rastreada pelos homens de Quinn. Ao pegar um laptop de Angel que estava sendo monitorado, Duffy levou os capangas de McCabe diretamente até sua localização. E para piorar, um dos vilões deixou bem claro: se encontrarmos alguém, devemos matá-lo. Ou seja, Duffy pode estar prestes a cair em uma emboscada mortal. Enquanto isso, Reacher está a caminho, mas ele enfrenta um dilema. Ele não pode simplesmente matar os criminosos. Se toda vez que ele aparece, ele é o único sobrevivente, vai começar a parecer suspeito. Então, como ele vai lidar com essa situação? Bom, só o próximo episódio vai responder. Minha opinião sobre o episódio. Esse, sem dúvida, foi um dos melhores episódios da temporada até agora. Ele não apenas trouxe ação, suspense e investigações, mas também mostrou um lado mais emocional de Reacher, algo raro na série. A relação dele com Dominique Coley foi muito bem construída. No começo, ele não queria trabalhar com ela, mas com o tempo passou a respeitá-la. O momento em que ele colocou uma nova cadeira no escritório para ela foi um detalhe sutil, mas poderoso, mostrando o quanto ele a via como uma igual. Os flashbacks também foram um grande acerto. Eles ajudaram a aprofundar o ódio de Reacher por Quinn e deixaram claro por que essa vingança é tão pessoal. E claro, a revelação de que Quinn sobreviveu foi um choque. Se ele já era perigoso antes, agora, sabendo que Reacher está vivo e atrás dele, as coisas vão ficar ainda mais intensas. O episódio só aumentou a expectativa para o que vem a seguir. O que Reacher vai fazer? Duffy conseguirá escapar? Quinn finalmente terá o destino que merece? Muitas perguntas ficaram no ar e mal posso esperar pelo próximo episódio. Então é isso. Esse foi o final explicado do episódio 4 da terceira temporada de Reacher. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.